Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não fazia muito tempo que eu tinha me separado. E como estava passando um momento complicado, do ponto de vista financeiro, inclusive, eu e meu filho fomos morar com o meu pai. Ficamos nós dois ali no meu antigo quartinho de solteira. Minha mãe já era falecida, mas já fazia quase um ano que o pai estava namorando uma outra mulher. Aliás, eu até me dava bem com a Simone. Ela era 6 anos apenas mais velha do que eu. E a gente acabou até se tornando amigas. Desde que me separei, eu jurei a mim mesma que não ia me envolver com outro cara tão cedo, de tanto que me decepcionei com meu ex-marido. Aliás, se fosse para passar tudo que eu passei, preferia ficar sozinha para sempre. Desde que voltei para casa do meu pai, que eu botei na cabeça que ia cuidar de mim, do meu filho, me concentrar no meu serviço, recuperar tudo que tinha perdido. Eu tinha feito empréstimos no meu nome pro Orlando, meu ex. E já fazia alguns meses que ele não me pagava. Ainda estávamos juntos quando ele me reembolsou as prestações pela última vez. E para ser bem sincera, eu agora não tinha mais esperança de ver a cor do dinheiro. O resto que ele devia. Além de mulherengo, safado, ainda era caloteiro. Olha, eu até pensei em colocá-lo na justiça. Mas nem a pensão do nosso filho ele pagava direito. Que dirá as parcelas do empréstimo, né? Tava tendo de arcar com tudo. Tudo sozinha. Mas olha, uma coisa eu digo do fundo do coração. Se fosse para me ver livre daquele traste, eu não me importava nem com prejuízo. É como dizem, né? Não tem nada que pague a nossa paz de espírito. Repito, desde a separação, que eu botei na cabeça que não queria nada com homem nenhum. Pelo menos não tão cedo. Só que desde que voltei a morar na casa do pai, conheci o Eliezer. Era um rapaz que morava ali, na casa do lado. E mesmo sem querer, sabe, é o tipo de coisa que você não consegue evitar. Acabei gostando dele, me encantando por ele. Repito, era nosso vizinho. E nós trocamos as primeiras palavras num sábado. Me lembro até hoje, quando nos encontramos ali na frente do portão. A gente até já tinha se visto antes. Mas aquela foi a primeira vez que conversamos. Sei lá o que me deu, mas eu me encantei com o jeito dele. Ele me contou que morava ali com a mãe e uma irmãzinha caçula. Tinham se mudado há alguns meses. Eu então, no meio da conversa, contei. Era separada, tinha um filho de 5 anos. Pelas tantas, ele chegou a dizer: sabe que quando eu te vi pela primeira vez, eu pensei que você fosse irmã da Simone? Irmã da Simone? Eu? Não, nada a ver. Ela é namorada do meu pai. Não, eu sei. Ele falou aquilo e acrescentou que já tinha conversado com ela, numa ocasião, ali mesmo, sobre o muro. Só que logo em seguida, fez um comentário que me deixou até meio sem jeito. Aliás, bonitona ela, né? Bem mais nova que teu pai. Eu digo que fiquei meio constrangida porque não sei. Ele me pareceu assim meio malicioso com aquele comentário. De todo modo, não falei nada. Aproveitei a deixa e perguntei para ele: mas e você? Você ainda não falou? Tem namorada? Algum... Namorada eu? Pior que não. Eu terminei um namoro não faz muito tempo e agora nada. Pra falar assim do fundo do coração, quero um pouco de sossego, viu? É, eu sei como é. Mas a gente também não pode levar tudo a ferro e fogo, né? Ficar sozinho é bom, mas é bem melhor ter alguém especial do lado, você não acha? Falei aquilo e olhei pra ele. Até pra ele se tocar de que eu tava meio que dando uma indireta, né? Pra que ele percebesse o meu interesse. Só que não sei, não senti que ele deu muita bola não. Tanto que logo mudou de assunto.
Estávamos ali conversando, quando de repente o pai chegou com a Simone. E olha, foi nessa hora que eu percebi uma coisa estranha. O pai deixou o carro ali fora mesmo, na rua, e ao passar por nós, para entrar no portão, senti que a Simone estava meio estranha. Não sei, a impressão que eu tive é de que os dois tinham discutido, porque ela estava com uma cara assim meio fechada. Sei lá, na hora, o que eu pensei? Que ela tivesse brigado com o pai, discutido por qualquer coisa. Apesar de que o pai estava com a cara boa. Eles entraram, nós dois continuamos ali, até que pelas tantas, o celular dele apitou. Alguém tinha mandado uma mensagem. Ele pegou o celular do bolso, conferiu, e depois fez uma cara assim e se virou para mim. Nossa, vou ter que ir. Pintou um compromisso. A gente fala depois, tá bom? Olha, nem um beijo do rosto ele me deu. E confesso que fiquei meio frustrada. Até porque, como eu já falei, né? Eu estava me sentindo assim, atraída por ele. Pelo jeito, minha conversa não tinha agradado muito. Se bem que ele já tinha dito que não estava pensando em se envolver com ninguém, né? Pelo fato de ter terminado aquele namoro fazia pouco tempo. Apesar de que era essa também a minha ideia lá no começo. E tudo mudou depois que eu conheci. Sabe quando você fica com a pessoa do pensamento? Eu até tentava evitar, mas era mais forte do que eu. Depois, lembro que a Simone veio conversar comigo, preparou uma caipirinha e veio me oferecer um gole. E aí entrou no assunto. E você e o rapaz aí do lado, não? Que tanto que vocês conversaram? Nada demais assim. A gente só estava batendo um papo mesmo. Será? Olha que eu vi o jeito como vocês se olhavam. Ele por acaso deu em cima de você? Pior que não. Na verdade, falou que terminou um namoro não faz muito tempo e que queria ficar sozinho. Eu até joguei um charme, mas acho que ele não ficou muito afim não, viu? Olha, a grande verdade é que essa decisão que a gente toma às vezes de não se interessar por ninguém é uma coisa que não depende muito da gente, né? Porque eu tinha decidido que não queria nada com ninguém. Aí conheci o Eliezer e aquele interesse nasceu, assim. De qualquer maneira, ficou por aquilo mesmo. Às vezes, a namorada do meu pai dormia ali em casa, com o pai. Sábado sim, sábado não, ela dormia ali com o pai. Sabe, eu queria tanto que ela viesse morar ali com ele. Quando a mãe morreu, o pai passou um período assim, um momento assim muito difícil. Chegou a ficar deprimido durante muito tempo. Na verdade, ele amargou anos de solidão, sofrendo com a morte da minha mãe. A Simone era a primeira mulher com quem ele se envolvia, assim mais seriamente, que trazia ali em casa. Só o que eu queria era que ele fosse feliz, refizesse sua vida com outra pessoa, até porque ele merecia. Inclusive, eu já tinha conversado com ele sobre isso e conversado com a Simone. Só que, lembro que ela falou assim, eu acho muito cedo pra gente tomar esse tipo de decisão, Nando. Melhor esperar mais um pouco, né? Pra gente ter certeza do que quer, pra ver se a gente vai continuar se entendendo. Ela ainda falou que gostava muito dele, mas que não queria se precipitar. Enfim, o fato é que eu sempre quis que os dois ficassem juntos, desde que a conheci, porque era uma mulher bacana assim, sabe? E na verdade, depois daquilo, a gente não tornou mais a falar daquele assunto. E quando eu e o Eliezer, a gente se via, falava, aquela atração que eu sentia só se multiplicava. Não sei, mas aos poucos eu fui começando a notar que ele também começou a me olhar com um certo interesse.
Só que em vez de ficar me insinuando, forçando a situação, achei melhor ficar na minha, né? Esperar que ele tomasse uma iniciativa, se é que ele também estava interessado. Só que o tempo ia passando e nada. Ele não me convidava para sair, para fazer alguma coisa. Será que ainda continuava firme naquela posição de ficar sozinho? Era o que eu me perguntava. Até que um domingo, o pai e a Simone foram passear e levaram o meu filho junto. De modo que fiquei ele sozinho em casa. Lembro que eu peguei uma latinha de cerveja e fiquei ali na frente, tomando um pouco de sol, olhando o movimento, e pelas tantas, o Eliezer apareceu. Ofereci uma latinha para ele e ele aceitou. Aí fui buscar lá dentro, na geladeira, e ficamos ali na frente de conversa. E quando acabou a nossa bebida, olha, não sei de onde tirei coragem. Talvez a cerveja tenha ajudado um pouco, fiz aquele convite. Tem mais cerveja lá dentro, se não quer entrar um pouco? Eu tô sozinha. O pessoal vai demorar para voltar. A gente pode ficar bem à vontade. Acabei dando aquela bandeira que eu tinha evitado o tempo todo de dar. Sabe, na verdade, me insinuei até mais do que era necessário, né? Porque, sei lá, repito, acho que a cerveja ajudou um pouco. Para minha surpresa, no entanto, ele sorriu, assim, meio sem jeito, e recusou. Melhor não. Ficar por outra vez. Aliás, tô precisando entrar. Ó, valeu pela cerveja. Sabe como você não acredita? Eu ali cheia de amor para dar, convidando ele para entrar um pouco, para a gente ficar mais à vontade. E ele simplesmente tirou o corpo fora. Mesmo eu tendo dito que estava sozinho em casa. Pois ele falou aquilo e já foi entrando pelo portão. Olha, me senti muito mal. Até porque, vamos convir, né? Levei um fora. Praticamente me ofereci e ele recusou. O pior é que não vou mentir, viu? Eu estava me sentindo tão cheia de vontade. Se ele tivesse aceitado meu convite para entrar um pouco, juro, acho até que a gente acabaria na cama. Me senti muito mal. Mais tarde, quando o pessoal voltou da rua, eu até comentei com a Simone sobre o fora que tinha levado. Ela só olhou para mim assim, deu uma balançadinha na cabeça, mas não fez nenhum comentário. De qualquer maneira, resolvi depois desse fora que ia tirar o Eliezer da cabeça. O problema é que toda vez que a gente se via, eu sentia aquele descompasso no coração. Por incrível que pareça, em vez daquele fora ter diminuído assim o meu entusiasmo e o meu interesse, parece que só fez crescer aquela atração. Sabe, eu me perguntava se ele realmente não tinha ninguém. De repente até tivesse, né? Por isso me rejeitava daquele modo. Quem sabe até não tenha sido assim uma rejeição. Quem sabe ele não tivesse sido um momento bom, até porque nada foi dito às claras, né? Eu nunca falei assim com todas as letras que tinha algum interesse nele, que queria ficar com ele. Tudo ficou assim nas entrelinhas. Vai saber, né? Tem homem que não entende as indiretas que a gente dá. Enfim, dali um mês, mais ou menos, um pouco mais talvez, um sábado, lembro que o pai chegou em casa com uma cara estranha. Sei lá, ele parecia chateado, preocupado. Perguntei o que ele tinha, mas ele falou que não era nada, só que não me convenceu. E quando perguntei da Simone, ele não respondeu. Olha, muito tempo que eu não vi o pai daquele modo, amuado, triste. A muito custo, consegui depois que ele se abrisse comigo. Certa altura, ele botou as cartas na mesa. Foi a Simone, filho. Ela terminou tudo comigo. Terminou, pai? Mas como assim? O que houve? Quer saber? Sinceramente, não sei.
Mas já fazia um tempo que ela andava meio esquisita comigo, viu? Mas é definitivo, pai? Será que não tem volta? O senhor quer que eu, de repente, converse com ela? Acho que não ia adiantar, viu, Nanda? Ela tá bem decidida, mas se você quiser, quem sabe, né? Acabei ligando para ela. Mas quem disse que ela me atendeu? Com toda certeza, já devia imaginar qual era o assunto que eu queria falar. Fiz mais algumas tentativas, até que, vendo que ela não me ia atender, mandei uma mensagem. O que houve, Simone? O pai falou que você desmanchou o namoro? Por quê? Ela demorou um pouco para responder. Não aconteceu nada, Nanda. Só não estou mais afim. Fiz mais algumas perguntas. Se por acaso ela tinha conhecido outra pessoa, se ela estava gostando de outro. Mas ela só respondeu com evasivas. A única coisa que ela deixou muito claro é que não tinha mais volta. Olha, eu fiquei tão triste pelo pai, coitado. Ele estava tão feliz e aí passou a viver com aquela cara, assim, me cortava o coração, porque eu sabia que ele estava sofrendo. Mas o que eu podia fazer? O tempo foi passando e um dia eu entrei nesse assunto com o Eliezer, ali na frente, a gente ali conversando, e mesmo ele não tendo perguntado nada, contei que a Simone e o pai não estavam mais juntos, que ela tinha terminado tudo com ele. E aí ele me falou uma coisa que me deixou meio intrigada. É, eu sei. Sabe, eu ouvi ele dizendo que sabia e fiquei me perguntando, como assim sabe? Quem que tinha lhe contado? Tá, fiquei bem... Aí perguntei pra ele, mas ele desconversou. Falou que tinha escutado alguém comentando ali em casa mesmo, porque às vezes, dependendo do tom de voz, dava pra ouvir a gente conversando, né? O fato é que desde aquele dia que ele tinha me dado aquele fora, apesar de não ter desistido completamente dele, nunca mais tentei a sorte, vamos dizer assim. E o fato é que o tempo foi passando, até que um domingo, lembro que estava fazendo um dia bem gostoso de calor, resolvi levar meu filho para tomar um sorvete ali na avenida. Devia ser umas 4 horas da tarde, um pouco mais. Ali na avenida, no caminho da sorveteria, tinha um quiosque onde serviam sucos, sanduíches. E foi quando passei por ali, de mãos dadas com meu filho, que eu me deparei com aquela cena. Numa das mesas estava sentado um casal. E quando bati os olhos naquele casal, olha, eu senti até uma moleza no corpo todo, porque o casal era formado por ninguém menos que o Eliezer e a Simone. E quando eu falo casal, é porque não existe outra palavra. Eles estavam assim bem juntos, na maior intimidade. Eu até parei de caminhar para ficar olhando. Olha, minha cara foi no chão. Os dois estavam juntos. Será que tinha sido por causa dele que a Simone resolveu terminar tudo com o pai? Só podia, né? A resposta estava bem ali, na minha cara. E para não haver dúvidas, de repente, eles, sem notar a minha presença, trocaram um beijo na boca. E foi depois do beijo que eles finalmente perceberam que eu estava passando por ali. Ela olhou primeiro, arregalou os olhos, aí falou assim, cochichou uma coisa baixinha, e logo ele olhou também. Os dois até acenaram para mim com aquele sorriso amarelo, só que eu não retribuí. Sabe, eu podia até ter me aproximado, confrontado os dois, só que ao mesmo tempo eu pensei, que direito que eu tenho? E também tem o seguinte, né? Não ia mudar nada, de modo que resolvi seguir o meu caminho. Olhei para eles de cara feia e saí puxando meu filho pela mão.
Sabe o que eu me pergunto? Desde quando os dois estavam de cacho? Não devia ser coisa recente. Eu lembro daquele dia, quando ela chegou com o pai e ficou de cara amarrada, quando me viu conversando com Eliezer ali no portão. Logo em seguida, eu lembro que ele recebeu uma mensagem no celular e entrou. Só podia ter sido ela que mandou aquela mensagem, pedindo que ele saísse de perto de mim. E depois, ela ainda veio me perguntar se ele tinha dado em cima de mim, como se estivesse fiscalizando. O engraçado é que eu nunca senti ciúme por parte dela. Só que agora muita coisa ficava clara. O fato de ele ter me dado um fora quando convidei para entrar em casa, por exemplo, e também quando o chamei para sair. Eles já estavam juntos. Só pode. E ele deve ter ficado com medo de ela saber e não gostar. Olha, as pessoas são tão previsíveis. Pena que na hora eu não me toquei. Não liguei uma coisa na outra. Coitado do meu pai, viu? Tava tão apaixonado, quer dizer, coitado dele e também de mim, de um certo modo, né? Eu tenho mais pena dele porque ele estava realmente acreditando que depois da morte da minha mãe tinha encontrado alguém que pudesse dividir a vida com ele. Tava tão feliz, tão entusiasmado, mas isso até antes de eu ir morar com ele. Tava com tanta esperança de refazer a vida, né? Infelizmente parece que não vai ser dessa vez. Na verdade, nós dois fomos feitos de tolos. Ele mais ainda. No meu caso, só fui rejeitada. Já apanhei bastante da vida. Já estou escolada. Sou capaz de suportar, mas... E o meu pai? Sabe, fico com tanta pena dele. Por isso achei melhor nem comentar nada. Até para tudo não acabar em confusão, né? Mas uma hora ou outra, tudo pode vir à tona. E quando isso acontecer, só peço que meu pai não sofra tanto. Porque eu, melhor do que ninguém, sei o quanto ele sofreu. E também sei o que é se desiludir com alguém. Se decepcionar com uma pessoa. E não quero que isso aconteça com ele também. Sofrer, ele já está sofrendo. Até porque, repito, ele estava tão esperançoso. Gostava dela, isso dava para sentir. Só de olhar para ele, pro modo como ele falava com ela. Só que ela já estava interessada em outra pessoa. E justamente por quem? Por aquele pelo qual eu também me interessei. Só que não adiantou. Ele me deu um fora atrás do outro. Eu não sabia por quê, mas logo em seguida entendi. É, pai, parece que a gente não nasceu para ser feliz no amor, né? A tua amada tá lá com ele. Com esse homem que, de repente, me fez despertar de novo. Porque eu não tinha intenção nenhuma de ter relacionamento, ficar com alguém. Ele me despertou quando o conheci. Ali na frente da tua casa. Repito, parece que o amor não foi feito para nós. Ou quem sabe, nós dois, pai, não tenhamos nascido para ser felizes no amor.